porque o FBI, a Interpol e o decreto do Trump falou não à martelada bomba do magistrado Moraes e outra. Gostaria muito que você aguçasse aí o seu ouvido, por quê? Gente, a Interpol acaba de dar uma resposta à altura sobre decisões do magistrado Moraes e a única coisa que eu peço para você é que você fique até o finalzinho. A postura questionável do ministro volta a levantar suspeitas. Eu estou com a fonte aqui na minha frente que diz o seguinte, que logo após a primeira sanção do comandante da Casa Branca, ou seja, a primeira canetada dele, Moraes toma uma decisão surpreendente e você vai saber agora. O que acontece? Preste bem atenção. A Interpol, o FBI e os Estados Unidos disseram não à decisão do magistrado. A insistência de Moraes em tentar prender e extraditar o jornalista Alan dos Santos foi o estupim, foi aquilo que o FBI e a Interpol chegaram à conclusão e enviaram o parecer ao Trump de que as decisões do magistrado simplesmente vão de encontro ao direito à liberdade de expressão, ainda mais de um jornalista cuja a própria Constituição brasileira garante, porque é interesse público. O jornalista ferrenho em críticas a Moraes e alinhado ao governo de direita de Bolsonaro, teve então sua prisão, o Alan dos Santos, decretada por Moraes em outubro de 2021, sob acusações de quê? De lavagem de dinheiro, organização criminosa e incitação. Isso daí é descartado, inclusive, pelo próprio jornalista, uma vez que ele diz para os agentes da Interpol e do FBI, porque o Alan dos Santos, olha só, o Alan dos Santos, ele foi ouvido, viu? Não pense vocês também que, vamos decidindo aqui contra o Moraes, não. Agentes do FBI, da Interpol, chegaram e sentaram com o Alan dos Santos e ele mesmo foi mostrando as provas ali. Olha, esse dia aconteceu isso, aquela semana aconteceu isso. Aí os agentes disseram, poxa, tudo isso daí é devido à liberdade de expressão. Foi aí que aconteceu o seguinte, ó. O governo americano questionou as provas, viu? Apresentadas por Moraes contra as provas de Alan dos Santos, solicitando esclarecimentos que nunca foram fornecidos. Ou seja, o Moraes pediu a extradição do jornalista, decretou a prisão dele preventiva, bateu o martelo contra ele aqui no Brasil, mas quando a Interpol, o FBI e o próprio presidente exigiram então a Moraes, então mande as provas aqui para nós, vamos ver se realmente condiz com o que você está dizendo. Até agora não receberam nada, foi aí que eles deram o veredito final. A Interpol foi direta ao recusar a inclusão de Alan dos Santos na lista vermelha. Em mensagem vazada, olha só aqui, ó, em mensagem vazada, a própria organização internacional indicou que o pedido de Moraes poderia ter viés políticos. Mesmo pressionado, Moraes não conseguiu fornecer as informações solicitadas para justificar sua caça ao jornalista. Em outubro de 24, a Interpol então oficializou Alan dos Santos a estar fora da lista vermelha, sobre o argumento daquilo que eu falei aqui para vocês, de que Alan dos Santos, ali para o FBI, explicou suas condições e o porquê que ele estava, então, sofrendo essa represária aí do magistrado Moraes aqui no Brasil. O que acontece, gente? Olha só aqui que interessante.
O questionamento da Interpol é o seguinte: ao determinar a prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes pediu à Interpol que incluísse o jornalista na lista vermelha. A inclusão levaria a um alerta mundial para a localização e prisão citada. Os países envolvidos decidem o destino do preso. Um dos caminhos possíveis é a extradição. Então o FBI e a Interpol disseram: não, Moraes, você não vai mais tomar decisões quando a gente chegar aqui à conclusão de que o camarada, de que o fulano, Bertano, Ciclano não cometeu crime de responsabilidade. E ainda mais, o que acontece? Após a sentença de 14 anos para a cabeleireira Débora, aí que os Estados Unidos realmente fechou o cerco, aí que eles realmente se impuseram perante essas decisões do Moraes aí. Em uma das mensagens, Ayrton Vieira, juiz que trabalhava junto ao ministro do Supremo, diz que o escritório da Interpol na França deu a entender que a questão poderia ter viés políticos. Então, todo todo o aparato de inteligência americano espalhado por outros países também estão alinhados, meu irmão, com a Casa Branca, com o Trump. Falando em Trump, o próprio presidente da República diz que é para os juízes e as autoridades também não acatarem decisões do Moraes em território americano, uma vez que o próprio magistrado esticou a corda não só com as Big Techs, mas contra o próprio presidente. No entanto, a Suprema Corte Americana que despachou essa decisão, esse decreto, a mando do Trump. Aí, meu irmão, a batata quente com certeza vai assar agora na mesa, porque o Alan dos Santos não será extraditado. Os Estados Unidos falou não. O que acontece? O relatório da Polícia Federal é o seguinte, que na decisão determina a prisão preventiva de Alan dos Santos. Moraes afirma que o jornalista usava seus perfis nas redes sociais para questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Seu intuito seria ganhar dinheiro, segundo um relatório da Polícia Federal em setembro de 2021. Então, eles estão alegando aqui que o Alan dos Santos, por dinheiro, ele estava fazendo críticas para poder ganhar mais apoio e contribuição de seus seguidores. Mas, gente, preste bem atenção. O que acontece aqui vai além. O voto impresso já era algo requerido pelo povo brasileiro há muitos anos. No entanto, vocês sabem que nós aqui mesmo dos canais estamos antenados e ligados a essa decisão da liberdade de expressão e do comprovante sobre aquele voto que nós depositamos bem antes do capitão, inclusive, assumir as rédeas do Brasil. É o que causa, então, grande espanto, grande estranheza, esse posicionamento aí desse relatório da Polícia Federal que não colou, que não chegou a ser bem visto com bons olhos pelos americanos. Nas investigações, há um relatório da PF de 20 de junho de 22 que corre e foi produzido a pedido do delegado Fábio Shor. Lembram das críticas do Marcel Van Hatten a respeito do Fábio Shor? É exatamente por esse relatório aí. Inclusive, o material analisa as movimentações financeiras do jornalista de 2018, 2019, 2021 a 2022. O relatório ao qual, inclusive, o Poder 360 teve acesso e diz não haver indícios de desvios de dinheiro. Ou seja, essa acusação então aí contra o Alan dos Santos cai por água abaixo, porque a própria imprensa brasileira já investigou, foi a fundo e trouxe a nós aí o resultado esperado de que o jornalista de fato é inocente. Parabéns ao FBI, parabéns à Polícia Federal ao concluir, inclusive, que nesses relatórios não houve desvio de dinheiros, e parabéns à Interpol
principalmente a Interpol, que em reunião com o FBI e Trump analisaram as provas contra o jornalista Alan dos Santos e chegaram à seguinte conclusão: que realmente não há indícios sobre, de fato, o que teria acontecido no fatídico dia em que eles acham que criticar o pleito e a Zurnica ia ser algo acatado pela inteligência dos Estados Unidos, mas eu sempre falo aqui para vocês que lá na América a música tem que dançar conforme a música. Lá na América, quando a caneta Bic ela é assinada, ela é decretada, meu irmão, sai de baixo. Não há como resistir a tamanha decisão sobre o presidente da Casa Branca ao bater o martelo e impedir sanções e retaliações contra Alan dos Santos. Agora, as sanções virão para nós. As sanções virão para o próprio magistrado Moraes, porque além deles não fornecerem provas o suficiente, além deles não chegarem à conclusão correta de todos esses atos, aí agora vem a revelação principal. Eles terão de provar que de fato todos os perfis cometeram crime de responsabilidade. E o porquê que as sanções contra o X, a empresa X do Elon Musk, antigo Twitter, também vem na mira da Interpol, uma vez que ela, gente, sequer bateu de frente contra ninguém. Os próprios publicadores, jornalistas e pessoas comuns que publicaram críticas comuns também, garantidas inclusive pela Constituição Federal. Então há de passar muita água debaixo dessa ponte e nós vamos aqui atualizar você sempre com credibilidade, porque o FBI, a Interpol e o decreto do Trump falou não à martelada bomba do magistrado Moraes e outra, derrubou toda a investigação da Polícia Federal sobre levantamentos misteriosos. É isso que nós estamos aqui finalizando para vocês. Fiquem todos com Deus e até